Como que foi lá a Flip? Você esteve na Flip, né? Eu tive na Flip. Como é que foi? Foi mara, assim, eu fui com o Arthur, né, que já é uma aventura... 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses não é um ambiente muito para nenéns, porque em Paraty não anda carrinho de neném. Porque são aquelas pedras... Paralelepípedos não é e nem o pedras. paralelepípedo, porque se fosse, até rolava, o neném ficava no rali, mas ia. Perfeito. Mas não rola carrinho. Então eu fui com ele... E quando eu cheguei era muita gente e tava muito quente. Muito assim. lotado? Lotado. Animadíssimo, assim. Legal. E aí eu sou meio desesperada com pessoas, né? Como eu já te falei, eu tenho uma coisa de lugares muito cheios, que eu não trabalho muito bem. E a minha mãe também é muito parecida comigo. Eu olhei pra trás e minha mãe tava assim, ó. Que cena Falei, ótima. cara, Foi você, sua mãe e seu filho. E o meu filho. E aí, a gente desceu a rampinha, assim, tá uma pontezinha, né? Do outro lado da ponte. E quando eu caí no meio de uma apresentação indígena. Então, tinham vários índios fazendo uma dança. E a minha mãe meio assustada, com 1 milhão de pessoas passando. Filme, né? E eu segurando ele no colo. Quando eu olho, tá ele pra todos os índios, assim, ó. Maravilha. É a antítese de você e da sua mãe. Cara, ele ama. Então, assim, ele curtiu muito a Flip. Que legal. Ele aproveitou, ele foi em todos os stands. Eu só fiquei vendo se minha mãe ia ter piripaque, segurando ele, fazendo social. Que bom, né? Mas foi maravilhoso. Graças a Deus que ele curtiu o rolê, Ele amou. assim, ainda bem. Quem foi pra Flip, na verdade, foi o Arthur. Não Perfeito, foi ele nem que eu, te levou. Nem eu, nem minha mãe. Isso, foi ele foi lá trabalhar o livro dele e tal. Claro. Ele já Novos tá contatos pro futuro, já Já. tá pensando no futuro. Já Claro. tá nesse mercado. E pra você, assim, como é que foi? Falando em mercado, como é que rola ali a Flip? Como é que... Tem alguma conclusão, assim, final do que você viu? Eu Falando de achei mercado? muito legal, porque eu acho que a gente está passando por uma crise, né, das livrarias e tal. E ver Todas o movimento... fechando, né? Pois é, e ver esse movimento tão intenso, né, e as pessoas falando sobre isso... Você vê todo mundo mega interessado, um monte de palestra muito legal. Livros físicos, né? Livros físicos e tal. Você entra naquelas casinhas, né? Todas lindas. Eu nunca fui. Ai, é muito lindo. Não, eu tenho muita vontade de ir. Deve ser É maravilhoso. E aí você entra assim nas casinhas, é tudo montado, né? Uma puta livraria. Então, que legal. é lindo. Eu achei muito lindo, muito Você já legal. tinha ido, obviamente. Eu nunca tinha ido na Flip, eu já tinha ido a Paraty. Tá, Eu nunca perfeito. tinha ido pra Flip. Perfeito. E então eu amei, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, poxa, você fica, né? É mega trabalhoso você escrever, lançar um livro, trabalhar o livro, e no fundo ele morre meio rápido, assim, né? Perfeito. A curva Você lançou do livro, e aí né? meio que já sei foi, lá, né? um ano, você trabalha ele e depois você pensa no próximo. E aí você vê essa crise acontecendo, umas livrarias fechando e cai venda, né, e tal. Daí você chega num evento desse, você fala, eu entendo por que eu faço tudo isso, né? Eu entendo por que se eu pudesse escolher uma coisa para viver, seria livro. Legal. Então eu voltei com o coração quentinho, assim. Legal. Sinto algo Achei bem parecido legal. na Comic Con, aqui em São sim, Paulo. Assim, exato. também quando você chega lá, você vê o público que tem, realmente o mercado que tem, assim, o espaço, como as pessoas gostam, né? Que é importante, né? Você vê que importa, né? E é importante você ver que importa para as pessoas, que é isso na feira, né? Na feira você tem ali o contato tete a tete, assim, você fala, tá, então vale a pena, vou continuar, vou pensar no meu próximo. Eu tenho uns amigos antigos que eu falo assim, por que eu sou amiga dessa pessoa? Você não tem isso? Porque você não sabe muito... Aí a pessoa fala uma coisa, você fala, lembrei porque eu sou amiga dela, sabe? Você ir numa feira dessa, você fala assim, eu entendo por que eu tenho essa noia toda de trabalhar com isso. Maravilhoso, exatamente. Né? Eles te lembram isso. Isso, o título, né? Vira o título ali, né? Você fala, tá, lembrei, é isso mesmo, tô no caminho certo, Vou né? continuar. Isso, tô no caminho certo. Bom, recebendo aqui hoje Camila Frender, tudo bom, Camila? Tudo bem. Camila é escritora e podcaster. Podcaster Tem um podcast muito legal que é o É Nóia Minha, que eu tive você já foi. a honra de participar, mas não só por isso que eu tô falando que é legal, de verdade. Acho você, Camila, uma ótima crítica do dia a dia, assim, sabe? Você tem uma leitura muito legal do dia a dia e consegue passar isso para as redes sociais. E até tava falando isso antes pra você, eu acho que é a partir disso que o seu público gosta, se identifica tanto com você, participa, sabe? É tão legal você ter
o tanto de comentário que você tem, assim, porque o comentário é um símbolo até hoje, em dia de fim de like. É, sobre o comentário. O comentário é que é mais verdadeiro, realmente. A pessoa parou pra escrever. Olha aí. Incrível, né? Então você realmente já toca, já sabe que você toca essa pessoa. Como é que é esse giro todo pra você? Fala um pouco como que você conecta os seus livros com os seus textos do dia a dia e como você traz tudo isso pras novas mídias aí. Eu acho que eu tenho meio dois momentos, assim, de trabalho. Eu, por muito tempo, eu produzi conteúdo para os outros. Então, eu sou roteirista, né? Então, sempre fiz roteiro. Redatora, eu fui redatora em agência há muito tempo. Então, escrevia para anunciante, para produto e tal. E, de repente, quando eu entrei na pira de escrever livro, eu entendi que eu podia fazer conteúdo para mim. Isso foi quando, mais ou menos? Eu fiz um blog em 2007 que chamava Parece Filme, Mas é Vida Mesmo. E esse blog virou livro em 2011. E daí eu comecei a falar, eu quero livro, mas viver de livro no Brasil, como a gente já falou, não é tão fácil. Então eu fui levando paralelo a publicidade e com os livros eu descobri o roteiro, porque um diretor entrou no meu blog e viu uns diálogos meus e pediu para eu pôr diálogo num filme dele. E daí eu falei, nossa, vou pirar e vou fazer roteiro. Daí fiz uma pós em roteiro e tal. Olha. Mas eu acho que eu saí disso, de entender que eu faço conteúdo para os outros, mas eu posso fazer para mim. Então eu fiz isso nos livros. E daí, sem querer, eu comecei a fazer isso na internet, né, nas redes sociais. Naturalmente. Assim. E, de repente, com o podcast, eu falei, cara, é um outro lugar que dá para eu fazer, tipo eu faço com o livro. Porque eu escrevo também uma crônica, né, de cada noia minha. E a partir da minha crônica, que eu penso nos convidados e que eu vou e gravo. Quase quando você faz uma apresentação com o seu livro, que depois abre para perguntas. É quase tipo isso. É exatamente isso. Você dá o seu texto, sua colocação, seu pensamento, e depois você debate esse pensamento, né? Eu acho que essa crônica inicial, né, que abre o podcast, ela coloca os convidados na noia, né? E coloca quem tá ouvindo na mesma noia também. Então, todo mundo tá lá noiado, aí encanou nisso? Tá boladão? Então vamos conversar. É meio assim que E não acontece. são noias que as pessoas, no fim das contas, todo mundo se identifica com alguma noia, né? Eu acho que são coisas que as pessoas não param pra falar, sabe? Boa. Elas acham, tipo, eu fiz o primeiro, que é o Eu Odeio Quando Todo Mundo Vai. Ninguém fica debatendo sobre gostar de sair ou não, sabe? Mas aí eu chamei um psicanalista. Em que sabe, sentido assim? eu odeio quando todo mundo vai, Eu assim? odeio Porque você não viagem. vai, é isso? Tipo, se você falar vamos, vai todo mundo. Eu falo, pelo amor de Deus, Não me joga essa culpa, né? Ou se eu combino de jantar, sabe? Vai eu, você e 2 amigos. Tá. Se você liga pra mim e fala assim, viu? O Pedro, o André e a Érica também vão. Eu falo, puta, Felipe, não vou. Sou Não igual, dá. eu sou igual. E aí, quando tem pouca gente, eu consigo conversar e tal. Quando tá aquele mesão, eu te falei já, meu carisma, ele acaba. Eu não sei o que acontece. Com o número de pessoas, ele acaba. O número de pessoas, ele fala assim, olha... hoje não. A gente não vai conseguir trabalhar pra tudo isso. É melhor a gente se recolher pra fazer bonito amanhã, sabe? Hoje não vai rolar. Então, eu fico meio apagadona na mesa. E eu sou uma pessoa que... Eu sou engraçada, né? Isso. Não sei, dizem que eu sou Tem, engraçada. Você tem, sim. Então, já incorporei que eu sou. Total. Mas quando tá muita Ótimo, gente... Eu já incorporei Mas que é eu sou. bom, Não importante vou discutir incorporar. com os outros, Isso, entendeu? boa. Mas aí, quando tem muita gente, que eu fico quieta, as pessoas ficam assim, mas tá tudo bem? O que você tem? Porque você precisa ser legal. E a mãozinha no ombro, né? E a mãozinha no ombro, tá tudo bem? O que você tem? Nossa, dá vontade até de inventar alguma coisa. Que não tá, só Que pra não pessoa... tá. E algo bem pesado, que é pra pessoa se sentir bem mal. Pra, tipo, ninguém Não, ter não o tá que legal, falar. enforcaram 3 pessoas. Pois agora é, vai pra casa. Isso. Acabou. Você não devia ter me perguntado isso e É. tal. Porque realmente o tá tudo bem é muito... Porque não consigo. tá, porque tá. Tá, assim, mas eu só não posso tá. ficar assim? Isso. Nesse estado. Olha o tanto de Isso. gente que você chamou pra jantar comigo. Dá vontade de falar Isso, isso. vai lá com eles. Vai conversar. Vai. Nossa, Tipo um cachorro, assim. Muito chato. Em festa, eu sempre escolho 2 pessoas. A mira, né? Eu vou conversar com aquela pessoa e depois com aquela e daí eu vou embora. Eu traço esse E na plano. francesa, costuma sair na francesa? Totalmente, nunca dei tchau. Eu também não, sabe por quê? Porque o tchau, ele identifica que você foi embora. E se você não dá tchau, as pessoas podem perceber que você foi às 3 da manhã. E aí fica meio que você foi embora às 2h30. Você ficou mais tempo. E você foi embora meia-noite. Eu tenho muito ódio, eu escrevi um texto disso uma vez, que fez maior sucesso no Facebook, que é
eu odeio quando a pessoa... Você vai dar o tchau e a pessoa fica assim, não, fica mais um pouco. Terrível. Só mais um drink. Tá vendo? Por causa dessas que às vezes eu não dou tchau também. Cara, e daí você fala assim, eu tô com frio, você quer uma manta? Não, eu quero ir embora da sua casa. Daí eu fico com ódio da pessoa. E quando é muito amigo, eu sou grossa, sabe? Eu tenho um amigo que eu gosto muito dele, Marcelo, coitado, casado com a Fran. E eles amam fazer eventos e tal. Hoje em dia eles já me convidam bem antes, pra quando começarem a chegar as pessoas eu ir embora, e eles me curtiram por 2 horas pelo menos. Não é legal Mas quando eu sou grossa mas com não é ele. legal quando os amigos começam a entender. É um sonho. Aí a gente ama esses amigos, né? Porque ele Já. entende perfeitamente que você é assim. Mas tem amigo que é truqueiro. A Carol, minha amiga... Fala que tudo bem e ela na hora fala, do vamos ver. Vamos viajar. Eu falo, já começa, quem vai? Não, vai só eu, você e a Renata. Tá bom, então vamos. Aí, de repente, eu tô no carro já com a Renata, ela começa assim, a minha irmã pediu pra ir. No quilômetro 30 da Castelo Branco. Porque aí não tem como eu voltar. Nada contra a irmã da Carol, mas é que daí começa... Viu, Carol? Viu, ouvindo, Carolina? Mas aí começa, não, vai só ela, o marido, a filha. Aí, tipo, já é uma casa imensa. Aí a irmã tem sempre um amigo na casa do lado. Aí vem tudo... Ai, não Porque, né? E consigo. parece que quanto menos a gente quer, mais acontece. Sabe? Aí eu não viajo. Eu falo, eu não vou. Pronto. Eu falo pra ela, eu falo, Carolina, eu venho uma vez pra ficar 7 meses sem vir. Também, eu tenho amigos que eu sou sincero mesmo, assim. Mas sou a bem maioria sincero já mesmo. sabe. As pessoas falam, melhor não fazer isso, senão a Camila não vem. E tem gente que se afasta porque também muita gente eu sinto muita gente se afasta. Eu tive uma bela peneirinha da amizade, né, que eu falo. Que eu acho que aconteceu... É que eu sou louca da astrologia, né? Então eu junto tudo com o retorno. Eu ia juntar com o retorno de Saturno, assim, quando eu fiz 29, 30, eu senti que eu fiz uma nova leva de amigos que tem mais a ver com o meu universo hoje em dia e que são os novos melhores amigos de infância. E sem pena, né? Não, sem pena. Sem, e aí tipo tem assim, uns, ai. né, do passado que ainda... Sempre vão ter. Né, que tipo, venceram todas as barreiras. Isso, que são os incríveis da São os vida, incríveis porque, nossa... E tal. E tem aqueles que você encontra e fala, nossa, que legal, mas eu nunca mais vou falar com você até encontrar a próxima vez, né? Exatamente. Tem isso. Às vezes considerados meio velhos, assim, De quando você era outro Felipe, né? Que Isso. Eu era outra Camila, eu era muito sua amiga, né? A gente muda, né? Dizem que a gente renova o nosso ciclo de amigos de 7 em 7 anos. Pode ser. Pode ser mesmo, assim, quase uma seleção natural. Não é que a gente renova, mas é que a gente vai mudando. E a gente, né? Eu hoje em dia, no alto dos meus 37 anos, eu aprendi que realmente, infelizmente, às vezes mudou. Você mudou, o outro também mudou, e é isso mesmo. Não dá pra forçar, porque mas alguma igual vez foi namoro, especial. né? Total. Pega a primeira namorada, né? Total. Tipo, Nossa, você pensa, nossa, tão meu diferente, Deus. tão no universo. Imagina hoje em dia namorar com essa pessoa. Seria impossível. Não Nossa, é um muito ótimo doido? exercício, hein? Todo mundo aí agora que estiver ouvindo, pensando nos lembra da ex, sua, né? E aí lembra você sua lembra- primeira ou sua primeira namorada. Ou quem tem tatuagem, dá pra fazer isso com tatuagem também. Lembra a primeira tatuagem? Boa. Né? Vai mudando. Toda assim. tatuagem vai te lembrar um momento da sua vida, assim, né? Tatuagem é muito marcante nesse sentido. Olha eu já entrando nas noias, né? Então, mas esse programa era meio pra isso também, Tá bom, hein? Pra gente estamos entrar em na algumas noias. Falando em noia, e o fim do like? Cara, eu achei maravilhoso. Ontem eu até postei uma foto. Eu entrei no meu rolo de câmera e achei a primeira foto aleatória, que era uma foto que eu tinha comprado uma calça, eu tinha mandado pra Jana, minha amiga, uma foto bem zoada, falando, Jana, você acha que tá grande? E eu mandei pra ela por WhatsApp. Aí eu postei essa foto que tava torta, tinha um sutiã em cima da cama, bem horrorosa. Boa. Falei, gente, vamos comemorar postando a foto mais aleatória que tem no feed. E não Porque vou me sentir esmagada porque por é não muito ganhar chato likes, né? isso, sabe? E aí fica assim, não posso postar 11 da noite, porque não dá o mesmo like que eu posto 8 da noite. Cara, eu acho isso muito chato. Somos vítimas disso, porque até estava conversando ontem com uns amigos, a gente trabalha com a rede social, a gente trabalha e a gente procura fazer o conteúdo que a gente quer e que a gente acredita, tá? Do fundo do nosso coração. Sim, verdade. E às vezes a gente é um pouco esmagado pelos likes ou pelos não likes e a gente meio que fica buscando o que está dando like para tentar minimamente, mas nunca sem
largar a mão da nossa verdade. Eu achei mais né? libertador. E aí sem agora, o like. com o fim do like, a gente vai conseguir acreditar mais ainda no que a gente acreditava, eu acho. Eu sabe? ouvi uns papos também que tem, sei lá, tem sempre os dois lados, né? De falarem isso, que realmente o Instagram talvez esteja preocupado com, né, uma Com a saúde mental. responsabilidade e tal. Mas tem gente que fala que tem um outro lado de repente, as pessoas começarem a ficar doidas de não ter like e começarem a patrocinar mais o próprio conteúdo e, consequentemente, eles ganharem mais dinheiro. Assim, pensando no histórico do Mark, nosso amiguinho, Isso. tem tudo a ver com ele, Isso, né? assim, a cara dele. O debate é, será que estão pensando no nosso bem? Ou apenas no bem deles, né? A gente, esse fim de like realmente é algo, assim... que deixa uma pulga atrás da orelha. Deixa. Eu prefiro olhar o lado bonitinho, positivo. Eu né? também, mas Tô custa aí. acreditar, Custa acreditar. também. Acreditar. Exato. Camila, seu último livro foi Adulta Assim, Madura Nem Sempre. Sim. Seus títulos são ótimos, né? Eu adoro escolher título. Assim, é a parte mais difícil, né? Eu escrevo o livro inteiro e aí eu fico 6 meses no título. Boa. Mas eu demoro muito pra escolher título. Não, e ele é muito importante. Porque eu acho que as pessoas compram muito também pelo título, sabe? Se interessam, assim, de cara. Quem já não me conhece, né? Perfeito, vai bater o nome, ali, vai ver um título interessante, né? Então eu penso muito em título e também no das... São crônicas, né? E também nos das crônicas também. E no dos podcasts também. Também. Adoro. São bons nisso. títulos também. Mas esse livro é bem o que eu sou, né? Adulta assim, madura nem sempre. Como que vão saindo os livros, assim, seus, assim? Como é que é esse processo de... Eu entro numa noia. É sempre uma noia. Eu tava grávida quando eu tive a ideia de escrever. Na verdade, nem tive ideia. Eu tava desabafando no Facebook, que naquela época a gente ainda usava muito Facebook, né? Agora, nem sei por que ele tá ali. Também não. E aí eu fazia umas frases, assim, sobre estar grávida, ou sobre me reconhecer como adulta, sabe? E, tipo, novas responsabilidades e tal. Ia deixando os registros, o que você está pensando. E daí, meu editor, o Bruno, ligou e falou, para de pôr no Facebook. E guarda pra gente. Vamos fazer um livro, pelo amor de Deus? Sensacional. E que tal, porque você já tem que lançar um livro esse ano, nananã. Aí eu falei, tá, deixa só nascer. Que eu já tava quase de 9 meses. Aí eu falei, deixa só nascer, eu ver qual é, porque eu não sei. E aí eu começo. Mas eu fiquei tão animada com o livro e com o neném, porque era uma noia tão gigantesca, ser mãe, que eu escrevia amamentando. Então eu segurava ele de um lado e digitava com um dedo só. Sério mesmo? Assim, foi que muito legal. Que Eu escrevi acho que quando eu comecei a escrever quando ele tinha uns 2 meses e terminei quando ele tinha uns 5 meses. E aí eu lancei quando ele fez 10 meses. Olha. Foi super legal. E é gostoso esse processo de se escrever um livro? Porque pra mim sempre assim, sempre que eu vejo, né, a coisa do escrever, é uma coisa meio aconchegante, tá em casa, o abajur, tomando um chá. Sim, você tem que fazer gin. esse gin. Do 880, né? Tem muito isso, né, do escritor que bebe, que Isso, Ernest Hemingway, sabe? Uma coisa meio bucólico, assim. Eu acho que tem vários mitos do escritor que eu não compactuo, assim. Tipo aquela coisa de ir pra casinha de sapê, sabe? No meio da floresta. Ou no mar e isolada. e jogar um cachecol e escrever, sabe assim? Eu não funciono. Eu tenho as ideias, assim, na maior treta do universo, na entendeu? loucura de São Paulo. Tipo, vazou cocô, o cachorro tá vomitando. Daí eu falo, eu preciso muito escrever disso, sabe? Eu só funciono se acontecer Maravilhosa. uma doideira. Eu não consigo ir pra casinha e fazer um chá e fazer assim. E tipo, saiu uma ideia. Minha lareira. Não sei quem é essa pessoa, não a conheço. Então, meu processo de escrita, assim, eu tenho várias fases, né? Ainda bem que eu tô com o Bruno há muito tempo, então ele já tá acostumado. Porque assim, eu tô muito animada, a gente tem uma ideia muito boa e tal, vou te mandar a introdução, tará. Aí no meio do livro fala, não, Bruno, a gente não tem nada. A gente não tem nada. Aí ele fica, não, Camila, tá ótimo, não sei o quê. Aí eu volto, escrevo, releio, vem as observações dele, eu falo, cara, o Bruno é gênio, é isso e tal, né? Aí eu volto empolgada, não sei o quê. Aí no final do livro eu falo, não, vamos lançar, já chorando. Que processo, hein? Entendi. Você faz o livro mais pra passar por esse processo catártico? Eu acho que sim. Eu gosto muito de crise, né? Até o meu próximo livro eu quero fazer sobre crise. Eu tô sempre procurando uma crise, né? Que eu acho que a crise é o que me movimenta, que me dá ideia, que me dá assunto, que não me deixa enlouquecer.
Porque se você não tem um pepino pra resolver, você vai ficar maluco. Gênio. Não é? Total. Então, os livros, eles são meio isso. Eu tenho várias fases e daí a última revisão eu nem leio, porque é a fase que eu tô odiando ele. Aí quando vem com a capa linda, é o neném. Aí eu amamento até ele, sabe? Aqui no colinho, né? Nossa, é uma paixão. Aí você posta ele 20 vezes, as pessoas nem aguentam mais. Você fala, olha que lindo ele. Você anda com ele. Agora, Qual é o trabalho aí muito trabalho, sentar, escrever? Tem que escrever todo dia. Uma média de quantas páginas? Tem dia que você tá boa pra pesquisar, tem dia que você tá boa pra escrever. Você tem que entender isso. Tem dia que não vai render. E é no caderninho ou é no computador? É no computador. Eu tenho assim, o caderninho na bolsa. Pra... Vem uma ideia na hora e tal. Perfeito. Eu tenho o grupo no WhatsApp comigo mesma. Porque daí entra tudo, entra foto, áudio. Eu jogo você manda nudes pra você mesma. Eu mando nudes, falo, nossa, que linda, eu tô afim dela, sabe? Autoestima pura, façam isso, pessoal, façam isso. Daí eu mando referência pra mim e tal, daí eu mando tanta coisa que eu fico uns 2 dias sem entrar, às vezes eu entro, eu nem lembro que eu tinha mandado aquilo pra mim. É um notes ali, né? Pra você não perder as notas não ali, perco, né? E daí tem dia que você tenta escrever todo dia. As pessoas, muita gente fala isso pra mim, eu quero muito escrever um livro, como eu faço? Eu falo, você tem 5, 6 meses da sua vida pra não pegar nenhum projeto? E ficar focando nisso? Porque se você não tiver, é muito difícil. A chance de você começar e não terminar é imensa. Você se coloca um prazo? Eu me coloco um prazo. A editora me coloca um prazo hoje em dia. Eu ganho um adiantamento, que é assim, amor, para entregar aqui o primeiro passo, pra gente fazer o layout aqui, a capa aqui e lançar aqui. Então, no dia que eu assinei falando eu vou lançar, eu sei o dia que eu vou autografar. Uau. E aí você tem um espaço de quanto, mais ou menos? Uns 6 meses? Eu geralmente escrevo em 4 meses. Mas aí tem... Muita gente lê o seu livro, né? Então tem não só uma de correção, mas tem uma pessoa que, sei lá, uma leitora sensível para saber se você tá falando alguma coisa que talvez não seja legal para alguém. Legal. Tem uma advogada para dizer, meu amor, você vai ser processada aqui. Parte jurídica. Tal. Então muita gente comenta, você entra naquele Google Docs, eu faço no Docs, que eu amo escrever por ali, porque todo mundo escreve ao mesmo tempo. E aí tem as observações, você topa, não topa, falo, não, aqui eu compro essa briga. Perfeito. Não vou mudar. E tal. Daí começa a vir ideia de letra, de cores. Pra você começar a transformar isso em um produto realmente, né? E que é muito louco esse processo artístico de né? Saiu da sua cabeça e virou uma capa linda em uma livraria, na Flip, tipo, né? Isso é muito legal. E você tem... Qual é o plano do próximo, assim? Qual é o tema do próximo? O próximo eu quero falar de crise. Eu já fiz a introdução. Já mandei pro Bruno. Tá. E aí eu tô naquela do tipo, a gente não tem nada. Então eu tô nessa fase. Mas você é muito corajosa, porque você mergulha nas suas problemáticas, assim, no lugar de... Você transforma a sua problemática no seu conteúdo. É um pouco egotrip, né? Porque eu só falo de mim, se você mas analisar por esse lado. Tudo bem, mas Nossa, uma egotrip muito... Não, mas uma egotrip muito humilde e justa, sabe? Eu não elogio, né? Isso. Eu ponho o perrengue real ali e tal. Então, tem gente que morre de rir dos livros. Mais do que egotrip, é em primeira pessoa. Você tá em primeira pessoa ali. Você coloca e tal, mas exige-se coragem de se expor. Como é que você... Não, depois eu fico super arrependida, A gente vive numa sociedade onde as pessoas não se expõem, não expõem suas fragilidades. E eu acho E você transformou isso no... Esse é o meu ganha-pão, né? E olha quanta gente tem querendo ouvir isso. Mas eu acho que quando eu faço isso, eu fico mega aliviada das pressões. E eu sinto que eu tô ajudando um pouquinho alguém que tava anoiando com alguma coisa que eu falei que eu tive, que eu vivi, que eu passei, que, sabe, algum mico meu, a pessoa fala, não tô sozinha. E aí eu tenho o feedback dos outros, que é a outra parte do livro, que é quando eu me sinto muito, muito amada e muito feliz, que aí todo mundo falando, meu Deus, comigo foi igual, foi super legal, não sei o quê, que as pessoas mandam mesmo, daí eu fico mega aliviada, falando... sabe, eu devia ter feito isso mesmo. Não devia ter parado, ainda bem que eu não parei. Quantos livros já você? 5. 5 livros. 5. E tem uns ghosts, né?
Em que sentido? Que Que você... eu escrevo pros outros, mas aí ninguém sabe. Perfeito. Tipo- Perfeito. Que deve ser um outro tipo de noia, escrever para o outro, né? Que é tipo uma entrevista, né? Você fica entrevistando uma pessoa e aí você escreve como se fosse ela, então você tem que entrar meio no personagem da pessoa. Que processo, hein? É bem legal, eu adoro. Mas eu não tô com muito tempo agora de fazer ghost. Porque eu quero fazer o meu, e daí eu tô com os outros projetos de roteiro e tal, mas eu já fiz, eu gosto, acho bem legal. E os podcasts, como é que você enxerga aí o mercado dos podcasts, assim? Como que você tem visto? Eu acho assim, tá? Eu acho que tá crescendo pra caramba, né? Todo dia aparece um podcast novo. Eu fico mega feliz, porque eu acho que nos Estados Unidos eles já estão num ritmo, né? E numa... Já ganham muito dinheiro, né? Com podcast. Eles já viram séries, eles já vira doc. Eu acho super legal. Eu tava até falando com uma... Que agora a gente vai relançar um livro nosso, eu e a Jana, o Como Ter Uma Vida Normal Sendo Louca. Porque ele vira peça agora em setembro. Ai, que legal, Super que legal. E daí, essa editora tá fazendo o livro de um podcast nacional. Então, eu achei muito legal, porque o podcast ele tem esse caminho, né? Ele pode virar série, ele pode virar livro, ele pode virar programa de TV. Então, eu acho que assim, a gente tá num ritmo bom, mas a gente vai ter aquela filtrada, tipo o começo do YouTube, assim, que todo mundo fez o canal. Isso. Aí uns estão vendo que dá trabalho fazer um podcast. E que não é você jogar lá e que você vai ter um monte de plays e vai ganhar dinheiro. Não é assim. Não é assim, né? Então, eu acho que vai ter uma galera que vai miar, né? Vai desistir. E uns que vão permanecer e vai ganhar força. Eu noto, assim, do perfil do É Nóia Minha... eu comecei a ter mais... Lógico, eu tenho muito mais menina que me escuta, mas eu comecei a ter homens héteros que são raríssimos nas minhas redes sociais. No seu Instagram? Eu tenho só menina que me segue, muitos gays. Perfeito. E, sei lá, 4 héteros. Oi, Perfeito. 4 héteros que me ouvem. Não, é isso. Mas pelo podcast eles chegam, assim, é muito engraçado. Eu tenho sentido que é uma maneira tão legal e tão especial de você poder... se mostrar, assim, pra mim o podcast é muito marcante porque ele veio da necessidade de eu mostrar pras pessoas quem eu era de verdade. Sim. E não quem eu era na foto, porque depois que eu saí né, eu trabalhei muito tempo na TV, depois que eu saí da TV, você não tá mais falando com o seu público. Eu parei de falar com o meu público. É verdade. Então eles já não sabiam mais quem eu era direitinho. Então eu já era só nas fotos. E você não era exatamente aquilo, né, também? Não. Porque você estava dentro de um veículo específico. Lá né? eu tava moldado a algumas coisas. E eu, hoje em dia, me sentia com muito conteúdo pra oferecer. Que doido isso. Só que eu tinha uma resistência com o YouTube no lugar do YouTuber. Né? Eu tinha essa resistência, não por um preconceito, mas eu acho que eu não conseguiria entregar o que eu precisaria entregar no YouTube. Eu ia ser um fracasso no YouTube, eu sinto entendeu? a mesma coisa, sabia? Então, o podcast, ele te deixa você falar um pouco mais profundo, um pouco mais da maneira que eu acho que a gente fala. E uma coisa que é muito marcante, que é dos últimos anos, a gente sempre ouvia assim, não, o conteúdo tem que ser rápido, 3 minutos, 4 minutos. Que loucura. E agora a gente entrega um conteúdo de 45, 1 hora. 1 hora. Tem podcast de 3 horas, que e as pessoas param pra escutar. Eu escuto de 3 horas. Então, mas que coisa legal. Não é maluco? Muito. Porque você... É muito doido. Porque você não ouve seus pais por 3 horas. Total. É verdade. Então ele tem esse poder de aproximação. Ele tem esse poder de aproximação. É muito forte, né? E até pra uma marca, né, se associar, cara, é um puta mercado, né? E aí o fim do like começa a libertar mais ainda para as marcas poderem olhar, tá, então não vou mais investir no cara na pessoa que tem mais likes, vou investir na pessoa que tem mais valor. Que é tonto, né, você investir numa pessoa que tem mais likes. Mas nos últimos é meio anos... vazio, né, totalmente. se você parar pra pensar. E assim. Fácil, né? Fácil. Tô com aqui esse produto e tal. E isso não quer dizer, eu acho que essa também a ficha vai caindo, assim... Isso não quer dizer nada. Você estar lá no bombado dos likes, ele não necessariamente quer dizer nada e nada. Tal. Né? Eu penso muito assim, o que a gente está construindo? O que a gente está deixando aí? O podcast é um arquivo de áudio
eterno. É muito legal Daqui isso, 50 né? anos É a alguém pode estar sensação- ouvindo a nossa pois conversa. é, a sensação que eu tenho com o livro, que é uma coisa que tá ali, que fica, né? Exato. E E não é efêmero. uma coisa da história, né, também. E você lê um livro super antigo seu, você fala, olha como eu pensava, né? Olha Imagina a gente escutando os podcasts daqui 10 anos. E dá vergonha, viu? Já Oh! te aviso. Ô! Porque eu reeditando Como Ter Uma Vida Normal Sendo Louca, a gente teve que mudar muita coisa. Porque imagina um livro que você escreveu em 2012, de humor, pra hoje em dia. A gente fazia A louca umas de piadas- 2012 não é mais a louca de 2019, né? Assim, em muitos momentos ela era uma idiota em 2012, sabe? todo mundo, meu. Então todo a gente mundo. olhou umas coisas e falava, meu Deus, que vergonha! Olha. Assim, foi muito engraçado. E é legal essa auto... Né? E Nem a todo gente... mundo tem a oportunidade de se ver 10 anos atrás, Sim, entendeu? a gente teve. E a gente fez uma carta de... uma introdução nova falando isso. Tipo, são 7 anos que a gente escreveu esse livro. Super legal. Em 7 anos, imagino que você não amadureceu. E o que todo mundo não amadureceu junto, né? Socialmente, né? Nas redes sociais e tal. E isso, como Uma mudança como comportamental sociedade. gigantesca, né? Então, eu achei bem legal pensar assim. E aí, no dessa fim, análise. vocês acabaram atualizando ele, A digamos gente assim? atualizou muita coisa, porque muita coisa a gente se referia ao Facebook, que hoje em dia a gente se refere ao Instagram. Boa. A gente tinha até umas piadas assim que a gente falava de política como se fosse uma coisa meio porque não era uma coisa como tá agora, sabe? Então não cabia mais aquela coisa, sabe? Até isso é importante de observar, né? Tudo. Como a gente dava menos bola pra política. O Brasil inteiro. Nossa, em 2012, assim, a gente não sabia, sei lá, tinha muita gente que não sabia que era o ministro da Justiça. Hoje em dia é tipo babado Não, do e ministro da Justiça, né? Isso. Todo mundo sabe os nomes, virou fofoca de novela, agora. virou novela, total. Todo mundo sabe os nomes, os núcleos, os personagens e tal. E a gente passou uma vida inteira aí elegendo presidentes e a eleição era uma coisa assim... amanhã tem a eleição. É verdade, E amanhã tem meio- lá a eleição. E né? novo falava assim, não pode beber. Né? As pessoas... Jura que essa é a preocupação? Eu A gente fui vai mesário. escolher um Posso falar uma presidente? noia tensa de Você foi política? mesário? Durante 5 eleições, cara. Não acredito. Foi terrível, terrível, terrível. E Você eu... tem irmãos? Não, filho único. Você é filho... Porque Filho único. eu sou filha única. Ah. E me falaram que filho único não era escolhido pra ser mesário. Jura? Não, peguei feio. Peguei feio, olha lá, você escapou. Peguei Que feio sorte. e fiquei. E era numa época assim, 18, 19, 20, eu fiquei 3 anos fazendo. E você vai subindo de cargo dentro da. Sei. No último ano você já tava Você é o cara. gigante Isso, lá. gigante, você é o cara que imprime, que fecha a urna, sabe? Uau. Tipo, uau, mano. Foda. Minha carreira profissional dentro da política foi essa. Olha, mas você tem 5 anos. E aí você vê como as pessoas cagavam pra política, assim, você sabe, a galera chegando meio, eu lembro que era de final de semana, eu chegava todo mundo meio de, as meninas meio com roupa pós-sol, porque era perto do Palmeiras, então tava todo mundo Sei. saindo da piscina do No Palmeiras, clube, não tô sei no o que, clube. exato. Vou ter que fazer esse negócio E agora. eu tinha que chegar às 6 horas da manhã, primeiro a chegar, a última a sair, né? Terrível, ser mesário é terrível. Mas eu tô achando legal esse momento, que, né, todo mundo fala sobre política, discute sobre política, cobra, né, o que tá... Que era Isso. meio assim, né? Não, conteúdos de política, né? Pois Podcasts podcast de política. acho muito legal. Tô achando uma pira. E achei maluco também pensar que, como esse livro de 2012, ele mudou, né, em tão pouco tempo, e aí, de repente, você pega um autor, sei lá, desses classicão de 1800 e como é a mesma coisa. Não é engraçado isso? Mudou, mas não mudou, né? mas- Meio mas isso, né? Parece que não mudou, não. Aham. Sabe assim? E O tamanho talvez vai nem, tá gostoso. e talvez nem vai mudar. Talvez nem vai mudar. Achei muito maluco. Isso que é o pior. E eu fiquei falando isso pra Jana. E a Jana fala, nossa, você é muito louca as coisas que você tá falando. Eu falei, mas pega esse livro, é 1826. Não mudou nada. Como é que o nosso mudou tanto em 7 anos? absurdo, né? E ela fica só assim pra mim, tá bom, Cami, vamos escrever. Qual é o futuro do livro, você acha? Você acha que ele continua físico? Eu acho que o livro continua físico, acho que as pessoas gostam, acho que livro é uma coisa chique. Eu adoro livro Eu acho que ele físico. decora também Total. a casa, acho lindo, não é? E Aham. eu, imagina, eu entrei na pira tão grande que eu fiz a minha prateleira por cores, né? Então é um arco-íris. Você tem? Olha aí. Mentira, para! Gente, Preto, então, dourado. Eu fiz isso, eu fiquei nessa É loucura. nóia, a gente é nóia. A gente é nóia. Isso é nóia. Isso é muito nóia. É toque. Mas uma coisa também que dá pra perceber, né, que eu vou lançando mais ou menos a cada 2 anos, por aí,
tem uns gols. Na verdade, eu lanço todo ano se pegar dos outros, né? Então eu consigo comparar o quanto que eu vendia e-book Tá. versus físico. Perfeito. E como é essa comparação hoje em dia? Desse meu último livro que eu lancei ano passado, em outubro de 2018, teve um crescimento de e-book enorme, assim, enorme. O e-book é mais barato do que o livro físico? Geralmente é mais barato. Mas, e se eu pegar do Enfim 30, que é um livro de 2015, a gente vende pouco e-book, sabe? Eu vendi, sei lá, 3 vezes mais, 4 vezes mais. Cresceu bastante a venda de e-book. Eu acho que as pessoas começam a se interessar mais por... A mesma coisa de cursos online também, vai crescendo muito, assim. As pessoas querem... Agora, elas não acham mais um saco parar pra, sabe, pra ler, pra fazer aquilo. Até compra online, né? Hoje em dia, eu era muito assim, imagina que eu vou comprar uma coisa online. Nossa, nem experimentei e tal. Hoje em dia eu compro biquíni. Eu comprei grande... Biquíni é não ótimo, é biquíni, né? que é aquela Porque uma coisa é aquela coisa mais específica que você compra pela internet, mas outra coisa é uma coisa do dia. Preciso comprar um cabo de celular. Você não vai mais lá no Stand Center. Você manda ver, me entrega aí. Vou comprar aqui, pronto, chega, né? Nossa, não é biquíni, é uma coisa que a menina né? Deveria olha experimentar. A bunda, né? Tipo aquela noia, né? Tipo, como é que tá? Hoje em dia não. Deve ser esse aqui. E tem uma facilidade de troca também, então dane-se, vem, depois se não tiver, ok, não rolou, vou trocar né? de novo. Sim, mudou um pouco mesmo. Camila, obrigado pelo papo. Imagina, adorei. Foi muito legal. Eu acho que é muito bom esse giro de podcasters, assim, né? Você chamou a Amanda, né? Isso, eu ia falar, a Amanda veio aqui também. Eu adoro, a Amanda é muito louca. Engraçado que todo mundo, instintivamente, naturalmente, tem uma característica, não sei, eu tenho sentido isso. Os podcasters meio têm um... Você acha que é meio a mesma espécie? Acho que sim, a mesma linhagem, Sei, a mesma espécie. Tá. Na Amanda eu identifico você também agora. Isso, sabe? Assim, Aí você começa a perceber que E não acho que foge muito do que acho eu que é uma sou, coisa de né? grito mesmo, assim, de pessoas que estavam precisando... É verdade. É isso. Sabe? E, enfim, eu achei engraçado como as pessoas vão se identificando com um papo tão natural, tão solto, em tempos de coisas tão armadas. Eu fui tanto tempo da TV, tive os personagens na TV, apesar de chamar Felipe Solari, era um personagem, né? Sim, e é tudo muito quadrado, né? E pouco tempo, tempo limitado, você nunca tem 1 hora pra ficar na TV falando, tipo, isso é muito difícil, muito raro e tal. Inclusive, alguns convidados que vêm aqui, o Di Ferreiro, por exemplo, da música, ele fala... Que louco aqui, né? Porque você não me interrompeu pra chamar comercial, não me interrompeu pra tocar música, né? É verdade. Quando eu vou na rádio, é sempre assim. Então é 1 hora do papo e tal. Então, enfim, que a gente continue esse giro aí de podcasts. Sim, tá adorei o convite. Obrigado, Camila. Obrigada. Serviços, assim, onde é que a gente encontra, então? Tem o meu Instagram, que é o @kfrender, que é Frender com M, tá, gente? Isso, eu falo Fremder. Né? Mas no final... Frender, né? Ficou, tá bom. Porque eu me acho antipática chegando e falando... Fremder. Camila Fremder. Fremder. Tipo, E qual é a origem? Polônia. Que não tem muito da Polônia aqui, mas é. Você acha? Eu acho que sim, Tá bom. Maravilhoso, né? Análises você acha, europeias, né? E tem o É Nóia Minha, que é @enoiaminha no Instagram, e aí tem, nos mesmos lugares que tem... Todos os tocadores do Felipe, tem o meu também, Perfeito. você pode encontrar, e tem um episódio com o Felipe. Isso, exatamente, fizemos junto com o Léo Galvão também. Sim. Certo? Obrigado, pessoal, a todos que ficaram até aí, até uma próxima, um grande abraço, obrigado, Camila. Obrigada. Tchau. Tchau, gente.